Jamil, bom dia e boa tarde aí para você. Acho que é muito claro mesmo, né? Essa declaração do Landau de que, bom, continuamos de olho em vocês e na primeira brecha, né, de que nossos parceiros no Brasil tiverem algum espaço para, né, até porque agora a gente tem o Ramagem nos Estados Unidos fazendo sabe-se lá o quê. Mas eu queria te ouvir se você tem opinião, assim, sobre o que mais os Estados Unidos pode fazer, porque, assim, economicamente, aparentemente, como prejudicou os Estados Unidos, o próprio Estados Unidos, né, a taxação, eles voltaram atrás. Mas o que mais os Estados Unidos podem fazer para, de alguma maneira, interferir? E aí aqui, fazer só um episódio que aconteceu essa semana aqui, que foi o sumiço dos perfis do Instagram, né? De repente, vários perfis desapareceram do Instagram, coincidentemente, perfis ligados à mídia independente, canais de jornalismo, do próprio presidente Lula, sumiam ali da busca do Instagram. E, segundo a Meta, foi um problema pontual. Você acha que as Big Techs vão ser ali a grande ferramenta, nesse caso, dos Estados Unidos, para tentar interferir nas eleições aqui no Brasil no ano que vem? Bom dia para vocês todos aí. Olha, eu tenho uma impressão muito ainda, eu diria, cautelosa em relação ao que pode fazer o governo Donald Trump. Por que cautelosa? Porque, sim, como você colocou perfeitamente, um problema de tarifa gerou um problema econômico para Donald Trump com o seu eleitorado. Então, opa, está errado. Esse caminho aqui, eu vou acabar me prejudicando muito mais do que o impacto que eu poderia causar no Brasil. Isso ficou já evidenciado e essa correção de rumo vem acontecendo. Agora, o que não existe é uma correção de rumo em relação às Big Techs. Não há nenhum tipo de negociação nesse campo. O governo americano está absolutamente aliado às Big Techs. Nessa semana nós vimos isso aonde? Aqui na Europa. Quando a Europa foi lá e taxou, cobrou uma multa de 120 milhões de euros contra a plataforma X de Elon Musk, lembra aquela briga entre Elon Musk e Donald Trump? Desapareceu. O governo americano foi imediatamente socorrer a plataforma X, dizendo isso é um ataque contra todas as plataformas digitais nos Estados Unidos e em qualquer lugar do mundo. Ou seja, nós vimos aí de novo a aliança entre as Big Techs e o governo americano. No caso brasileiro, eu tenho muito medo de que o que nós vimos nessa semana, com essa suspensão da busca, aconteceu inclusive com a minha conta. Muita gente me dizendo, você desapareceu, você não está mais nas buscas, eu não posso mais te marcar. Enfim, isso tudo aconteceu, depois a Meta foi lá, como você colocou, Rodrigo, explicou que não era bem isso, foi só um problema técnico, etc. Muito bem, foi só um problema técnico. Vamos imaginar, então, que eles estejam falando a verdade, que foi só um problema técnico. Mas o que mostrou aquilo ali é que se eles quiserem causar esse problema técnico, eles podem fazer desaparecer, basicamente, uma força política ou uma ideologia ou um grupo partidário ou qualquer coisa que não for de interesse daquele grupo do poder. Nós estamos, infelizmente, na mão dessas pessoas. E a gente precisa ter muita consciência que a eleição de 2026 será uma eleição que sim será decidida aqui, no mundo virtual. Infelizmente, ela terá um impacto gigantesco, né, nessa dimensão. Desculpa, vou só contar uma historinha aqui rapidamente. Há muitos anos, quando Assange estava refugiado na Embaixada do Equador em Londres, eu fui visitá-lo. E ele me falou uma coisa que, naquele momento, talvez por minha ou arrogância, ou inocência, ou falta de educação digital, eu achava, nossa, que cara exagerado. Ele disse o seguinte, vocês não estão entendendo, mas essas plataformas, esse mundo é extremamente perigoso para a democracia. Eu pensava, puxa, mas que exagero. Né? Quando você mandou, Rosalina, isso pode ser um instrumento da democracia. Bom, hoje a gente está descobrindo, 15 anos depois, nós estamos descobrindo que sim, a democracia corre um risco gigantesco quando, basicamente, essas grandes corporações digitais definem o que a gente pode e não pode ver, o que a gente tem acesso e o que a gente não tem acesso. Pior, o que a gente vai, de fato, pensar sobre aquele fato
ou não vai pensar, porque não tem a outra versão. Então, é algo extremamente complicado e eu acho que 2026 será uma eleição ainda mais desafiadora em termos digitais do que foi a eleição de 2022. Sinceramente, não houve nada que aconteceu no meio do caminho de regulação, de talvez de compromisso dessas empresas. Nada, absolutamente nada. Então, nós temos em 2026 talvez um desafio ainda maior com Donald Trump no poder e com inteligência artificial bombando. Prepare-se, aperte os cintos, porque não será fácil. William, só um parênteses rapidinho, eu sei que você precisa andar, mas eu acho que é muito importante colocar isso. Veja, independentemente do que seja, Will, a gente não vai ser, e isso é o mais alarmante, a gente não sabe se foi um erro, se foi por deliberação, e a gente, enquanto sociedade, não entende a dinâmica de funcionamento de plataformas que hoje são absolutamente fundamentais para a composição do nosso arranjo social. Então não tem tema que seja mais premente do que regulamentar a atividade dessas empresas para que a gente entenda como é que funciona o algoritmo, para que direitos políticos sejam resguardados, porque no limite, isso que o Jamil colocou é de suma importância, porque a gente não tem sequer como diferenciar, William, se de fato foi uma falha ou se houve deliberação por parte dessas empresas. A gente sequer tem como saber isso. Mas sabe onde houve deliberação, César? Houve deliberação na decisão do México de promover um tarifaço contra 1.400 produtos importados da China e de outros países sem acordo de livre comércio, inclusive prejudicando as importações, as exportações, no caso, brasileiras para o México. A partir do dia 1º de janeiro de 2026, essa decisão do governo mexicano deve esfriar as negociações para atualizar os 2 acordos comerciais vigentes entre os países. Decisão da Cláudia Sheinbaum aí, parece que tarifaços estão em alta na América do Norte, né, Jamil? E essa decisão aí afeta também a pauta exportadora brasileira para o nosso país latino-americano. Sem dúvida, William. E aí esse é o perigo do que aconteceu desde abril deste ano nos Estados Unidos. Quando você abre as portas para que o protecionismo seja um instrumento legítimo. Esse é o grande perigo. Rosalina. Nós estamos numa fase na qual a grande economia do mundo disse, gente, é ok, o protecionismo vale. Nós podemos ir no caminho do protecionismo. Aí é aquele velho ditado, olho por olho. O problema é que olho por olho no comércio internacional, e principalmente para um país em desenvolvimento como o Brasil, significa que todos ficaremos cegos. Esse é o olho por olho, no nosso caso. O impacto é extremamente complicado e, claro, cada país vai falar, bom, calma aí, se eu estou sendo afetado de uma forma tão negativa, eu vou começar a me proteger também. E aí nós podemos ir num caminho extremamente perigoso que, olha só, foi o caminho depois de 1929, com a crise financeira, com o crash da Bolsa, etc. Aquele caminho no pós-1929 foi justamente o do protecionismo. E a gente sabe o que aconteceu depois do protecionismo e depois do nacionalismo econômico. A gente conhece essa história. Agora, sabe o que não tem tarifa, César Calejon, Adriana Ferreira? A revista Liberta. Não tem tarifa para você virar assinante da revista Liberta. A nova edição vai ser publicada amanhã. Tem como principal assunto a indefinição nos caminhos da direita para as eleições presidenciais de 2026, além de outros impasses. Sobre esse tema, Calejon, a gente tem minha querida Ana Prestes vai escrever. Um grande beijo para Ana, uma amiga muito querida. Fiquei alguns meses apresentando o programa com a Ana lá na revista Fórum. O cientista político Antônio Sérgio Fernandes, além de uma discussão sobre a predominância masculina na política que faz com que os homens decidam sobre a vida das mulheres. A deputada Fernanda Melchiona também escreverá, a Manuela Miklos. Além disso, tem um colunista novo nessa semana. O que podemos esperar, ou não? É na semana que estreia ou só em janeiro? Você já vem nessa? Já vem nessa? Vem nessa? Já estou ali. E sobre o que será a sua coluna nessa semana, Jamil? Sobre o colapso da generosidade global, ou seja, das doações das grandes potências para crises humanitárias. Olha só o que tem acontecido. Vamos fechar, gente. Esse tem basicamente uma seca. Turma, nosso canal, tava vendo aqui as entrevistas maravilhosas que a gente fez esse ano, as apurações, mostrei a apuração exclusiva do Geyer. A gente precisa
de financiamento do nosso público para manter o nosso trabalho, gente. Quem ainda não ajudou a Folha TV, clica no cifrãozinho aqui do seu lado direito e aí você pode contribuir aqui com o nosso canal. Se mandar 20 pilas, ganha livros. Tem 2 livros meus de presente, eles estão aqui junto com a caneca do DCM. Eles estão aqui comigo. E aí vocês ganham em PDF esses livrinhos. Só que tem que mandar essa contribuição e aí eu mando para vocês no e-mail. Vamos lá. Completa dos recursos para as grandes crises humanitárias. Ah, mas precisa muito dinheiro para salvar 200 milhões de gente pelo mundo. Sabe quanto que precisa? 1% dos gastos com armas. 1% do gasto com armas. E nem isso tem sido atingido. Então, eu trago essa matéria na revista mostrando essa seca e que gera o quê? Mortes. Quando você abandona basicamente 200 milhões de pessoas pelo mundo, em crises humanitárias gravíssimas, o resultado é a morte, infelizmente. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!